dia, família na rede. Você que está nos ouvindo pelo YouTube, está nos ouvindo pelo grupo, está nos ouvindo pelo WhatsApp, pelo Facebook. Bom dia a todos. Quem vos fala é Geraldo Luigi, cantor e compositor, mas sempre com aquelas dúvidas num assunto que tange a Torá, tradição oral, tradição judaica. E nada mais, nada menos do que ele, eu aqui do Rio de Janeiro e ele do outro lado do Paraná. Ele, professor de português, professor de inglês, professor de hebraico e professor de grego, João Alves Correia, conhecido como S. Bom dia, João Alves Correia. Tudo bem com você? Bom dia, Geraldo. Tudo bem? Tudo ótimo. Baruch Hashem, tudo em ordem. E o Massarico? Aqui tá tranquilo, nós estamos bem. Massarico já está ligado aqui. O Massarico está sempre voltado para o Rio de Janeiro. Rio. É, como eu sempre, toda quarta é omelete na pista. Tem um sol para cada um, né, João? Hã? Um sol para cada um. Um sol para cada um. Então, hoje é omelete. O cardápio aqui é rapazado. Omelete frito no asfalto. No asfalto. Isso que eu chamo de comer, isso que eu chamo de comer fora, né? É, frito no asfalto. Vamos comer fora hoje. Vamos comer fora hoje, é isso aí. Bom, tudo bem. Quarta-feira passada, você instituiu o capítulo 6 de Miqueias, onde fala dos sacrifícios dos milhares de cordeiro ou os riachos, né, de azeite, se o Eterno estava satisfeito ou não. E você trouxe o assunto, e era um sacrifício em vão que o povo estava fazendo, e nós também comentamos sobre o agir com justiça, amar a benevolência, andar com Deus, que foram 3 preceitos importantes, onde você trouxe aí um comentário muito importante. Eu aprendi muito, creio que muitos estão também aprendendo com essa quarta do bate-papo. E eu queria retomar esse assunto de Miqueias, né? Sobre esses sacrifícios, né? E sobre essa benevolência. Porém, a Torá fala de cada pecado ou ter um sacrifício em si, né? Uma oferenda, né? Correto. E nós vemos alguns pecados que não têm perdão, não tem sacrifício em si, ou seja, é pena de morte. Eu queria começar tratando de Bereshit 9:6, onde fala sobre o assassinato, derramar sangue, seu sangue será derramado. Esse é pena de morte, esse texto de Bereshit? Não tem sacrifício, não tem perdão? Como é que funciona esse texto baseado no que a Torá pede? Muito bem. Podemos começar por aqui então, né? É. Já estamos aqui então, já do contexto em tela, ok? E ele diz o seguinte, 9:6 de Bereshit, do Gênesis, Shofech dam ha'adam ba'adam damo ishafer, ki betzalem Elohim asa et ha'adam. Aquele que derrama sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque a imagem de Deus fez o homem. Ou seja, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Perfeito. Então, nós temos aqui um preceito, uma ordem muito clara para o estabelecimento da justiça. Uhum. Justiça essa que, no hebraico, nós chamamos din. Também mishpat, que refere-se, digamos, à retribuição que deve ser ordenada a alguém que comete uma transgressão como essa. Então, para o estabelecimento da ordem e da justiça, esse mandamento, que aliás é um dos mandamentos universais, o dos Sheva Mitzvot Bnei Noach, nos 7 mandamentos universais dos Bnei Noach, válido para toda a humanidade, isso implica que na origem do mandamento, lá no princípio,
A ideia é que todo aquele que derramasse sangue do homem teria, então, o seu próprio sangue derramado pela mão também do homem. Ou seja, obviamente, não como uma ideia de justiça pelas próprias mãos, mas sim uma ordenação jurídica que implicaria na pena capital. Pena de morte. Pena de morte. Então, isso está prescrito já lá no princípio. Isso já está, digamos, ordenado desde o princípio. Então, não há como a gente dizer, não há como alegar que a Torá não prescreve a pena capital. Ela prescreve, sim. Ela ordena a pena capital. É claro que com a evolução do direito e com uma certa, digamos, indisposição contra alguns elementos que existem na Torá, as leis humanas elas foram amenizando, elas foram, digamos, de alguma forma tentando preservar a vida, mesmo sob condições adversas, quando uma pessoa é transgressora ou é criminosa. Mas nós não podemos negar que originalmente o mandamento estava lá, está lá. Inclusive nós temos relatos, né, até de brasileiros que entraram em países onde tem a pena de morte sobre tráfico de drogas, não é isso? Tráfico entorpecente, né? Eu esqueci até o nome do país, né? A Indonésia? Indonésia. Ele está amparado pela Torá? Então, nesse caso, o que acontece é o seguinte, que a Torá ela prescreve pena capital apenas por conta de alguns crimes. Não seria o caso, por exemplo, desse da Indonésia. Perfeito. Tá? Aí seria uma extrapolação, por assim dizer. É claro que a gente poderia levar em conta que um traficante está, de alguma forma, assassinando também a outra pessoa. Né? Isso é óbvio, isso é óbvio. Mas é preciso tomar cuidado com essas amplificações. Né? Eu concordo que um traficante ele está matando indiretamente uma pessoa. Verdade. Concordo. Mas a Torá não prevê, digamos, essa questão de indiretamente. Vai direto ao ponto, né? Isso. Derramou sangue do homem, então aí sim, tipo um assassinato, por exemplo, né? Mas é claro que esse assassinato, ele também tem questões que devem ser muito bem observadas, né? Por exemplo, um assassinato, um crime de morte, por exemplo, sem nenhuma razão aparente. Não é o caso da defesa, não é o caso da defesa pessoal. Legítima defesa, né? Legítima defesa, exatamente. A legítima defesa. Isso aqui trata-se, então, ou, por exemplo, de uma injusta agressão, né? Um crime premeditado. Exatamente. Então, é isso que a Torá está prescrevendo aqui. Ou seja, por motivo, qualquer outro motivo, né? Torpe que não seja, digamos, legítima defesa. É até importante tocar nesse assunto sobre a legítima defesa também, que muitos têm essa dúvida, né? Se um bandido entra na sua casa e vai matar você, a sua família, né? E você tem como se defender e essa vítima vier a morrer, você está amparado pela Torá em si, né? Está amparado pela Torá e acredito que, de certa forma, também pela lei humana, né? Embora a nossa lei aqui é complicada, né? A gente sabe que existe esse é um fator, digamos, que ameniza um tanto quanto, né? A questão da legítima defesa. Mas, mesmo assim, a pessoa ainda terá problemas, né? Terá problemas. Então, por quê? Porque existe uma grande preocupação, com a evolução das leis em preservar-se a vida humana. E eu vou até ampliar esse tema um pouquinho aqui, Jota, se você me permite. Fica à vontade, é um assunto importante, pertinente, né? Pertinente. Por quê? Porque a Torá prescreve a pena capital, nós sabemos, em vários casos, não, obviamente, em todos os tipos de crimes, mas em crimes considerados, digamos, de alguma forma, atentados contra a vida humana ou um atentado contra aquilo que é sagrado. Perfeito. Né? Com relação ao atentado à vida humana, é óbvio que essa é uma lei universal.
com relação a atentado àquilo que é sagrado, é apenas uma lei específica para o judeu. Né? Porque depois nós vamos falar, inclusive, sobre a questão do Shabat. A pessoa que quebra o Shabat, viola o Shabat, então ele é também sob a égide das leis da Torá, sob o que nós temos na Torá, naturalmente essa pessoa estaria condenada à pena capital. Correto? Então, o que acontece é que nós temos aqui uma prescrição de pena capital para esses crimes específicos, para essas transgressões específicas. Mas, com o passar do tempo, com a evolução, muito bem. Então, retomando aqui, como eu estava falando para você, com o passar do tempo e a evolução do direito também, não apenas o direito dos gentios, das nações, mas também o direito judaico sofreu algumas alterações, algumas mudanças. Como você sabe, lá pelo livro de Devarim, 16, capítulo 17, nós temos uma ordem de Moisés para que os sacerdotes e os juízes que existirem em cada geração, eles deem o seu parecer acerca da lei. É a partir daí que nós, então, entendemos a autorização rabínica para legislar sobre a Torá. Devarim 16 e 17. Perfeito. Então, nesses dois capítulos, nós temos aí a ordenança para que as pessoas, nas gerações futuras, elas se aproximem dos juízes e dos sacerdotes que existirem naqueles dias, a palavra de Moisés, bem assim, que existirem naqueles dias, e então, se houvesse algum tipo de demanda acerca da lei, que eles ouvissem a palavra do sacerdote ou do juiz, e então fizessem tudo o que fosse ordenado, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Sim. Isso significa o quê? Que aos juízes foi dado, então, a autorização para que eles pudessem gerar jurisprudência. Muito bom. Em cima daquilo que a Torá diz. Ok? Esse é um tema um tanto quanto controverso, porque as pessoas das religiões, como não conhecem a Torá e não entendem esse princípio da autoridade rabínica, elas ficam um tanto quanto perplexas quando os rabinos emitem pareceres acerca da Torá. Entendi. Mas é assim que é. Por quê? Porque a Torá ela é dinâmica. Ela não foi escrita para você talvez seguir ao pé da letra, como está escrito, mas deu a liberdade para os sábios darem a sua interpretação e, ou não digo fazer uma emenda que nós temos visto aí, né, nas nossas leis, né? Claro. Mas amenizar a situação, não é isso? De acordo com as circunstâncias, de acordo com o ambiente onde viviam e de acordo com as novas, né, as novas descobertas e as novas, ou seja, as elucidações que ocorreriam ao longo da vida judaica. Ou seja, não foi abolida a lei, né? De forma alguma. De forma alguma. A Torá jamais será abolida, porque a essência dela é que realmente importa. Perfeito. A essência dela. E a essência é aquilo que nós falamos nas aulas anteriores. Os preceitos que ela traz, digamos, em relação à questão civil, muitas vezes carecem de reinterpretações e readequações ao novo ambiente. Muito bom. Isso é o que nós chamamos justamente de jurisprudência. Perfeito. Então, o que acontece? Mesmo nos dias do Talmud, entre os séculos II e o século V da Era Comum, lá nos dias de Yehudá Hanassi, o príncipe, Judá o príncipe, que começou então a compilação do grande material que nós chamamos Gemara, nós chamamos Talmud,
mesmo naqueles dias, os rabinos se recusavam a aplicar pena capital o tempo todo. Entendi. Por quê? Porque eles perceberam que há um interesse maior que é preservar a vida humana. Perfeito. Ou seja, o judaísmo se torna mais humanista. Entendi. Então, o que acontece? Penas capitais, prescritas na Torá, elas eram, de alguma forma, comutadas em penas mais brandas. Porém, se seguisse também o que está escrito, não teria problema nenhum, né? O grande problema é justamente a questão de preservação da vida. Perfeito. Então, o que acontecia? Os rabinos, então, aonde ocorria um crime que era passível de pena capital, eles comutavam essa pena para o exílio, muitas vezes, para o confisco de bens, ou então os açoites. Ok? Tudo isso para preservar a vida humana. Por quê? Porque as leis da Torá, há que se entender o seguinte: como elas foram dadas no deserto para um povo que estava recém saído do Egito e precisava de disciplina, era importante que se colocasse no povo a necessidade de rigidez de costumes. Mas só entrando aqui, nesse caso de assassinato, foi dada lá em Bereshit Anor, né? Sim. Para todas as nações. Quando ela abrange para a Torá, o povo judeu, a gente vai ver vários tipos de oferenda para cada erro, para cada delito cometido, certo? Perfeitamente. Nesse caso, não tem nenhuma oferenda para esse tipo de pecado, do assassinato. Não tem. Não tem. Sob o regime do templo. Sob o regime do templo? Sim. Veja, o que acontece? Você sabe que a evolução do sistema religioso e jurídico judaico, ela atinge o ápice quando nós estamos no período davídico. O período davídico foi um período, digamos, de um dos únicos períodos na história judaica em que era possível se cumprir todas as mitzvot. Todas as 613 mitzvot. Mas, Geraldo, foi o único momento na história judaica que isso foi possível. Único. O único? Sim, o único. Por quê? Antes, o período davídico para o período salomônico, vamos colocar assim, né? Porque antes não tinha uma estrutura, eles não estavam na Terra Prometida, lembra? Não existia uma estrutura para isso, não existia uma logística para isso. Certo. Você sabe que muitos mandamentos que foram dados no deserto só passaram a ser efetivos quando os judeus entraram na terra de Israel. Ele fala, né? Esses preceitos e mandamentos vocês cumprirão quando chegar na terra que eu dei, não é isso? Exatamente. Ou seja, muitos não era cumprido no deserto, né? Não havia como, né? Por exemplo, mandamentos relacionados à agricultura, né? Eles não plantavam no deserto. Então, todos os mandamentos agrícolas, tipo a circuncisão do fruto, devia então plantar e esperar até o momento ideal para que então se consumisse. Então, isso é uma lei agrícola. A lei dos cantos, dos campos de colheita, para deixar para os pobres, PA. Essa lei de PA, ela só pode ser cumprida a partir do momento em que os judeus se estabelecem na terra de Israel, não antes. Entendi. E N mandamentos idênticos também. Mandamentos em relação ao rei, as leis do rei, que foram dadas no deserto, só puderam ser cumpridos quando Israel realmente tinha um rei. Muito bom. Então, houve um processo evolutivo até chegar no período davídico e salomônico, em que então os israelitas puderam cumprir os mandamentos por completo. Perfeito. Existia uma estrutura logística e legal para isso.
Mas considere comigo. Com o templo foi destruído. Os judeus foram para a Babilônia. Voltar, ou seja, em Babilônia eles não puderam cumprir. Não tinha como. Mais uma vez, um mandamento suspenso. Quando eles retornam, edificam o templo nos dias do profeta Hagai, Azariah, e nos dias de Yehoshua, Yehotzadak, o sumo sacerdote, Ezra, Neemias, né? Então eles retornam, constroem o templo e, ok, há uma condição melhor. Mas ainda assim, na condição do segundo templo, também não houve meios de cumprir todas as mitzvot. Eles foram suspensos. Por quê? Ainda assim, com o templo, eles não podiam. Por quê? Porque não existia mais rei em Israel. O negócio é profundo. Tem que esmiuçar mesmo a Torá, senão você está atropelando tudo, né? E a Torá ordena leis para o rei ou não ordena? Ordena? E no período do segundo templo, Israel teve rei? Não. Não. Zorobabel, que passou a governar o reino de Judá, depois do retorno babilônico, ele não era rei. Interessante. Ele era um governador submisso às leis dos reis da Pérsia. E depois, Israel nunca mais teve rei. Nunca mais teve um rei legítimo. Ah, mas teve Herodes lá no segundo templo. Não, Herodes era idumeu, não era judeu, era idumeu e não era um rei legítimo, porque não era da casa de Davi. Lógico, era idumeu. Só um adendo aqui, para a gente se aprofundar, a gente passa o dia tratando esses assuntos que a gente vai esmiuçando, cavando o poço e vai ver a importância de você estudar isso. Não, fundamental. Senão não vai entender nunca isso, né? Porque é algo muito vasto. Então a gente está tentando aqui esmiuçar essa coisa toda. Olha que nós pegamos só Bereshit 9. Exato. Assassinato. Exato. Para entrar no tema. Exato. Exato. E não podia existir rei no período do segundo templo, porque a linhagem foi cortada em Jeconias. É, verdade. Coniahu. E depois, nunca mais se levantou rei legítimo sobre Judá, sobre os judeus, nunca. Disse então que o próximo rei seria o próprio Mashiach. Isso. Então nós estamos vivendo nesse interlúdio. Estamos vivendo nesse interlúdio entre a queda do reino de Judá e, até o momento presente, nós não temos, obviamente, um governo legítimo sobre o povo judeu. Então, as leis, nesse caso, para rei, né? Para rei, estão totalmente suspensas. Leis para rei totalmente suspensas, leis do templo totalmente suspensas e uma série de outras mitzvot. A lei da agricultura, como é que ela está hoje, embora o povo tendo já Israel como seu território? As leis da agricultura, elas podem ser aplicadas, digamos, na terra de Israel, mas nem todas são, porque existem também algumas questões de ordem jurídica que impedem muitas leis de serem cumpridas. Leis, por exemplo, do jubileu, Shnat Hayovel, o ano do jubileu, ano sabático, Shemitah, tudo isso, na verdade, não está sendo cumprido. Agora você falou quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico, as leis foram suspensas, né? Só complementando, a bem da verdade, os rabinos nem sabem quando será um ano de jubileu. E não sabe essa data? Você perdeu esse cálculo. Muito sério. Existem, digamos, algumas tentativas para recuperar essa ideia, mas são todas, na verdade, todas elas são simplesmente, eu diria, apenas especulações, né? Então, voltando, quando você fala que o povo foi levado para o cativeiro babilônico, as leis foram suspensas, né? Praticamente todas, né? Porque o povo estava fora da terra, não é isso? Grande parte delas, sim. Fora da terra, sem tempo. Então, quem está fora da terra de Israel hoje, as leis estão suspensas.
As leis não, então, elas não estão suspensas. Pode-se cumprir muito, digamos, do que foi ordenado. Porém, não é o ideal. Nunca será a condição ideal. Por isso, na diáspora, a diáspora para o judeu é uma condição irreal. Um judeu que vive na diáspora, ele não está cumprindo. Imagine um agricultor judeu aqui no Brasil. Não, ele não pode cumprir porque ele está fora da terra. Por mais religioso que ele seja, ele não consegue cumprir, não tem como. Porque está fora da terra. São leis que se aplicam especificamente à terra de Israel. Por isso tem um mandamento chamado Yishuv Baaretz, que é o morar na terra, que é para todo judeu. Mas muitos judeus não querem morar em Israel. Não querem ir embora para Israel? Não. Está conformado com... Muitos fizeram o caminho contrário, vieram de Israel para o Brasil. E... Aí complica, hein? Ou para outros países, né? Estados Unidos e tal. E estão na diáspora, quer dizer, estão na diáspora de forma voluntária. Tá entendendo? Entendi. Voluntária. E aí, quer dizer, isso é um tanto quanto questionável. Que negócio sério. Se era para estar na terra de Israel, para cumprir, eles estão vindo de lá para cá, sim. Aí fica complicado. Sim. Existem israelenses, digamos, que vivem nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil. Né? Até porque também já implantaram seus negócios, né? Sim, sua vida já está muito bem estabelecida aqui, né? Então, é claro que acredito que interessante que, você sabe que esse é um fenômeno, digamos, a rejeição a Israel, a morar em Israel, é um fenômeno mais religioso do que secular? Não sabia. Todos querem voltar. Há mais judeus seculares que querem migrar para Israel do que judeus religiosos. Que coisa, hein? Sim. Então, nesse caso, eles não estão, pode ser que eu me engane, não estão tão interessados no retorno à construção do terceiro templo. Mas o que acontece aí é uma questão que tem que ser resolvida com eles, né? O que eles pretendem com isso? Eles vivendo em perfeita diáspora, sendo que existe um país, existe uma nação, um Estado judeu, e eles não estão ajudando a construir. Você sabe que a nação de Israel ela foi fundamentada por secularistas? Sim. Theodor Herzl, por exemplo, era ateu. Era o fundador do movimento sionista na Basileia, na Suíça, em 1897. E ele foi o fundamento do movimento sionista, que tinha orientação socialista e orientação ateísta. Veja, o Estado de Israel, na verdade, a grosso modo, foi fundado por ateus. Por judeus seculares. Ou seja, está fora, então, esse Estado de Israel atual não é o que a Torá escreve? Então, aí tem uma questão bastante traumática, bastante complicada. Por quê? Muitos religiosos rejeitam morar em Israel pelo fato de que Israel é um Estado secular. Essa é a razão deles, na maioria das vezes. Mas isso pode também ser usado como desculpa para não fazer aliar e ocupar a terra. Entendi. Porque alguns religiosos radicalizam, como os Neturei Karta, por exemplo, eles radicalizam dizendo que Israel é um Estado demoníaco, é um Estado satânico, por assim dizer, é um Estado mau, opressor, porque não foi fundado por Deus, sim por homens. E nós vemos alguns vídeos aí no YouTube, né, na internet, alguns segmentos do judaísmo queimando a bandeira, né? Não sei se foi você que postou. Sim, há essa radicalização, esse radicalismo em algumas vertentes. Me surpreendeu até por saber, ou por, digamos, eventualmente, aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo fossem, por exemplo, Breslov. Breslov é uma vertente muito tranquila no judaísmo. A gente costuma ver mais isso como dogma, como doutrina entre os Neturei Karta, que é uma outra vertente racídica, que, no caso, abomina o Estado de Israel. É sério, hein? Exato. Então, mas, enfim,
Por isso os judeus secularistas estão mais voltados para a manutenção do Estado judeu e para a fundamentação. Por que você acha que a maioria, digamos, da população israelense é secular? Justamente porque Israel é um Estado que nasce, agora no período moderno, ele nasce pelas mãos de ateístas. Ele é considerado um país como outro qualquer, na visão desse povo, desse segmento? Como um país como outro qualquer. Não é a terra de Israel, não é o plano de Deus, entendeu? Não é porque não veio Mashiach, então Mashiach é que estabeleceria isso. Não estou aqui colocando a minha opinião, Geraldo, estou colocando apenas a informação para que as pessoas possam julgar por si mesmas. Entendi. Né? Não é a minha opinião. A função do professor, do instrutor, é colocar todas as visões possíveis. Importante isso. Aí a conclusão, quem vai tirar, digamos, é quem vai continuar a pesquisa. Né? Perfeito. E a conclusão é de nível pessoal, então a gente não vai dar uma opinião aqui, um parecer. Então existe esta discussão acerca da validade do Estado judeu como uma nação, né? Entendi. Aos olhos de Deus, etc. Então alguns religiosos colocam essas questões na mesa. Já os menos radicais na religião, eles dizem que não, que o Estado de Israel é um cumprimento profético e deve então ser validado como tal e deve ser apoiado e deve ser então, digamos, as pessoas devem ir para Israel, devem construir o país, né? Então, no que tange ao assassinato, a lei do assassinato, ou seja, você ter um tribunal que vai julgar, não você fazer justiça pelas próprias mãos, ela, para as nações, fica de acordo com cada lei do seu país, não é isso? Ela fica de acordo com a jurisprudência e as leis de cada país. Aliás, é um princípio elaborado no Talmud, Diná de Malkutá Diná. A lei do país é a lei. Perfeito. Mas no caso do judeu também entra nessa questão? Cada país ele vai seguir pela lei, a lei que está no país. Tem que entrar, porque a lei judaica não tem validação diante de um tribunal civil, por exemplo, das nações. Perfeito. Então, por mais que o judeu quisesse executar, digamos, uma pena capital aqui no Brasil, isso seria considerado assassinato. Não, mas lá em Israel. Mesmo lá em Israel, porque Israel também não tem pena de morte. E não segue a Torá. Nesse aspecto, de leis. Não. Mas nem o Talmud seguia exatamente o que a Torá prescreve, Geraldo. Isso que eu quero enfatizar. Nem o Talmud. Porque o Talmud, na verdade, como eu falei para você, com a evolução do direito, as pessoas passaram a entender que a preservação da vida humana era mais importante. Porque poderia existir, digamos, uma esperança de reabilitação. Então, acabar aquela vida naquele momento poderia ser um tanto quanto os rabinos pensaram. Uma visão mais humanista, poderia ser um tanto quanto precipitado. Então, exilavam ou confiscavam os bens ou baniam da comunidade. E agora, esse assunto do assassinato foi muito bem explicado, elaborado. Você deixou ele muito bem claro, baseado nas leis de cada país. Porém, existem alguns pecados que a Torá enfatiza muito, né, principalmente no livro de Levítico, né, sobre o adultério e o homossexualismo, que é um tema polêmico, né? E o adultério, a gente vê lá em Levítico, você tem aí o texto original para trazer para a gente, Levítico 20:10. Então, vamos ver se a gente traz esses dois tipos de pecados também, que não tinha perdão para a pena capital, e não tinha sacrifício que pudesse salvar essa pessoa, que é o adultério e o homossexualismo. Você pode comentar aí, gente? Perfeitamente. Aqui, então, já no verso 10, Ish asher inaf et eshet ish asher inaf et eshet rehu mot yumat hanoef ve'hanoafet. Ok. Então, um homem que cometer adultério com a esposa de outro homem,
mesmo se cometer adultério com a esposa do seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente morrerão. Ok. O que acontece é o seguinte. Primeiro ponto que deve ser observado. Essas leis, elas, como eu falei para você, elas foram dadas já na saída do Egito para um povo que estava vivendo sob costumes não muito civilizados. No Egito, era muito comum a prática do adultério. Certo. E esse povo acaba de sair do Egito já. Entendi. Então, o que acontece? Para organizar a sociedade israelita, e para disciplinar esse povo, essa lei foi colocada, então, com essa severidade. Isso não... Ou seja, era quase que a regra. O adultério no Egito era quase que a regra. Está entendendo? Não era uma exceção. O adultério no Egito era a regra, por assim dizer. Era normal, era comum? Desde da nobreza até os plebeus. Práticas sexuais abusivas, práticas sexuais que hoje nós teríamos como até criminosas, eram comuns no Egito. Como disciplinar uma nação que está saindo desse meio para ser uma nação separada, distinta? Como tratar essa nação? Como organizar esse povo? Colocando uma lei severa, rígida. Adulterou, morre. Ambos, os dois. Os dois. O adúltero e a adúltera. O texto é claro. Então, o que acontece? Quando isso acontecia, naquele momento, nós não temos registro, mas sabemos que certamente a pena era aplicada. Certo. Até o momento em que se refina isso e as pessoas entendem que é uma prática abominável. Perfeito. Com a evolução do direito, a evolução da jurisprudência, normalmente nós encontramos, por exemplo, no Talmud, muita comutação de penas. No sentido de que, não vamos matar, vamos então preservar a vida, mas vamos exilar, vamos confiscar os bens, ou então vamos para a pena de açoites. Perfeito. Por quê? Porque aí no caso se tornou a exceção lá no futuro. Vamos passar. Mas por que essa pena sobre o adultério, até mesmo o assassinato, nós falamos anterior, ela não tinha uma oferenda que pudesse amenizar, fazer com que as pessoas se arrependessem? Porque... Outro tipo de falha, né, delito, tinha o sacrifício em si. Sim. Porque esse tipo de transgressão é o que nós chamamos de... Existem dois tipos de transgressão. A transgressão por ignorância. Essa tinha, então, sacrifício por ignorância. Perfeito. E existia aquela transgressão que era feita conforme uma expressão idiomática hebraica, com a mão levantada. Essa expressão com a mão levantada significa consciente do que está fazendo. Entendi. Quando alguém pratica o adultério, ela vai consciente. Não tem como. Absolutamente consciente. Aí sem querer. Não tem como. Não existe uma desculpa de que foi sem querer. Não foi um acidente, não foi uma ignorância. Foi quase impossível. Exatamente. Foi algo, né, premeditado. Algo organizado entre as duas pessoas para, digamos, defraudar o casamento. Perfeito. Então, esse tipo de transgressão não era uma transgressão por ignorância. A morte também, por motivos fúteis, também é algo premeditado. Não é algo que acontece por acidente. Não é como, por exemplo, é algo doloso. É um crime doloso. Perfeito. Tem dolo no meio, tem engano, tem tentativa de enganar. Aqui, só trazendo um texto que me chama a atenção, você fala do adultério, que teria que ser pego os dois, né, com testemunhas, né, essa situação toda, mas a gente vê que tem uma passagem lá no
Testamento, lá em João 8, verso 3, diz mais, que eram os escribas e fariseus, ou seja, fariseu conhecedor da lei, né? Trouxeram uma mulher, né, apanhada em adultério, né? Cadê o marido? Como é que fica essa situação? Esse texto, para começo de conversa, acho que é algo bem conhecido. Para começo de conversa, esse texto aí é um texto considerado espúrio. Pelo próprio Novo Testamento, pelos próprios estudiosos e eruditos do Novo Testamento, é considerado um texto espúrio. Ou seja, um texto que foi inserido depois. Tem lógica, né? Que não estava, veja bem, não estava no escrito original de João. Então foi inserido lá. Foi inserido para, de alguma forma, mostrar a pessoa de Jesus de uma forma mais misericordiosa. Uhum. Então, ok. Como um midrash, vamos colocar assim, para mostrar, para ensinar um pouco da misericórdia, aquela coisa toda, excelente. Cumpre o seu papel, por assim dizer. Mas é importante que se alerte que esse texto não estava nos originais e contém erros grosseiros. Erros grosseiros, né? Inclusive esse erro que você já apontou, onde não aparece o homem. Como que pode cometer um adultério sozinho? Não, e a primeira frase é que vem escribas, né, e conhecedor, e fariseu conhecedor da lei, que era os que seguiam a lei. Não, se eles tinham conhecimento, como é que eles mesmos iam trazer uma única mulher? Cadê o marido? Não, aí pode-se alegar também, Geraldo, que aquela geração é uma geração corrupta. Você sabe que o homem se corrompe. Perfeito. Eles poderiam alegar, não, essa geração é uma geração corrupta, uma geração cheia de defeitos, homens julgando. Eu falei, é verdade, é possível. Vamos dar o benefício da dúvida, ok? Vamos dar o benefício, porque o homem é falho. E o homem se corrompe, Geraldo. Perfeito. Vamos dar o benefício da dúvida. O grande problema, de fato, é que foi primeiramente, o texto é espúrio, não estava lá, originalmente. Segundo, que não tem um homem pego em flagrante. Então, nem precisava fazer todo aquele discurso de João 8 que Jesus faz, porque bastava simplesmente dizer, bom, cadê o homem, então? Né? E seria a prova-chave, né? Por quê? Porque na Torá está escrito bem claro. Está bem claro. Ambos, né? Mot e o mat. Hanoef, ou seja, o adúltero, ve hanoafet, e a adúltera. Ambos. E mesmo assim, teria julgamento com provas cabais para definir a situação, né? Não é pegou e vamos apedrejá-lo. Exatamente. Havia a necessidade de testemunhas e os dois serem pegos em flagrante adultério. Em flagrante adultério. A gente, quando vê hoje o julgamento do ex-presidente Lula, a gente vê que existe primeira, segunda, terceira, vai para a quarta. Aí está essa confusão toda que o Brasil está sofrendo. Na Torá, as leis também tinham um procedimento parecido? Ou era rápido o julgamento? Como é que funcionava? Não existia essa ideia de recorrer a instâncias. Né? Essa é uma invenção do direito moderno. Perfeito. Havia, digamos, se bem que existia, digamos, os Beit Din locais, né? E existia o Beit Din Elyon, que seria equivalente ao Supremo, por assim dizer. Mas a decisão local era respeitada pelo Beit Din Elyon. Ou seja, em síntese, a decisão da primeira instância era respeitada pela instância superior. Entendi. O Beit Din Elyon, que era o supremo da época, por assim dizer, né? Então, você veja, mas é importante notar que com o advento do judaísmo rabínico, que eu já expliquei para você que o judaísmo rabínico é uma reação ao cristianismo nascente, né? Uma reação judaica ao cristianismo nascente, também veio, e com a destruição do templo, veio ao judaísmo noções mais humanistas, noções mais filosóficas. As pessoas passaram mais a refletir sobre os mandamentos, mais do que simplesmente cumprir.
Então, o que acontece aqui é que nós temos uma clara evolução do direito, uma clara evolução do direito judaico também. Como você citou Devarim 16, né? Já aqui mata qualquer charada, né? Que os rabinos têm a autonomia de interpretar ou amenizar, entendeu? Não é um jeitinho, né? Não é um jeitinho, é um dispositivo legal. Perfeito. E existe, digamos, essa... Por quê? Porque Moisés, quando deu os mandamentos, ele entendeu que existia essa possibilidade de novas circunstâncias, novas circunstâncias. Percebia, obviamente, que os judeus iam viver no exílio muito tempo. Agora, como executar as suas leis no exílio? Então, teriam que ser reinterpretadas e, de alguma forma, acomodadas à situação existente. Agora, nós estamos aí chegando ao final, né? Sim. Conseguimos finalizar, vai ficar para a próxima quarta-feira, mas tentando dar um resumo aqui. Essa pena capital para o assassinato, né? Que não é legítima defesa, é um assassinato premeditado, e sobre o adultério, isso baseado nas leis que Moisés recebeu, baseado em Devarim 13, né? Essa amenização total, mas isso falando nas leis humanamente falando. E no que tange a vida espiritual em si, para o Criador. Ou seja, se o homem perdoou ou amenizou, confiscou bens, ela já está perdoada? Então, a questão principal que nós vamos ver nos profetas, os profetas falam muito, na verdade, Geraldo, na questão da verdadeira colocação dos sacrifícios e o que eles realmente significam, como nós já estudamos, e qual é o papel deles. Não se pode colocar os sacrifícios em primeiro plano. O primeiro plano é justamente a confissão. São três, por assim dizer, é o tripé, né? É o tripé digamos, de como o judaísmo responde a essas questões. É a confissão, certo? É a techuvá, ok? Ou melhor, é a confissão, a oração e a techuvá. Vidui, tefilá, techuvá. Esse é o tripé para o arrependimento e para a reparação. Independente de sacrifício. Ou seja, tem que ter um arrependimento e não voltar à prática, né? Exatamente. Então, a ênfase está aí. Por quê? Porque as leis da Torá, elas nos ensinam, muitas vezes, a necessidade de severidade, a necessidade de rigor. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que o Eterno não é só juízo, não é só punição, não é só gevurá, é também hesed, bondade, misericórdia, rachamim. Então, quando a gente estuda a Torá, a gente não pode vir com essa impressão de que a Torá ela é contra a vida, ela vai liquidar, ela vai matar, ela vai destruir. Não é isso. Isso é para aquele momento histórico em que havia a necessidade de disciplinar aquele povo que era um povo rebelde. E rebelde e de dura cerviz. Ou seja, o que é dura cerviz? Difícil de dobrar o pescoço, ou seja, de submeter. Um povo de difícil submissão. Mas com a evolução da fé judaica e com a reflexão filosófica dos rabinos no período do Segundo Templo e posterior ao Segundo Templo, nós percebemos um judaísmo mais introspectivo, mais voltado para dentro, mais filosófico, mais reflexivo e que dá mais valor à vida humana. Entendi. Ou seja, agora foi uma necessidade de adaptação a novas circunstâncias e uma evolução também no pensamento. Agora, o assassinato, a gente sabe que ela está em todas as leis dos países, das nações. Porém, o adultério, que é um ponto-chave e é cruel para a família, ou seja, para quem está sendo traído, as leis no Código Penal, na Constituição, não tem
Não criminaliza. Criminalismo. E Não, aí? não criminaliza. Por quê? Porque essa é uma questão de ordem, de fórum muito íntimo. Né? Há N situações previstas em lei, como é uma questão de fórum íntimo, do que você faz, por assim dizer, do que você faz com a tua vida, com o teu corpo, então o Estado não interfere. Deveria? Não deveria. Na minha opinião, não deveria. Nesse caso? Não, não deveria interferir. Porque isso é uma questão de fórum íntimo. Mas a Torá interfere. A Torá interfere naquele momento que sai do deserto. Depois, o próprio judaísmo passa a ser, digamos, muito mais leniente. Por quê? Porque primeiramente, existe a possibilidade de uma redenção pessoal. Perfeito. Existe. É muito natural que a gente olhe a letra ou olhe, digamos, o que está escrito e perca o espírito da coisa toda. Pode parecer um discurso um tanto quanto estranho, porque a gente ouve muito nas religiões falar de letra e espírito. Mas é uma forma de se compreender também o que a Torá quer dizer. Veja só. Quando as coisas acontecem lá fora do nosso escopo familiar, pessoal, talvez seja fácil você delegar, por exemplo, a necessidade de uma punição capital. Mas se acontece no nosso círculo íntimo, irmão, irmãs, família, a gente não vai se sentir bem. A gente quer mudar a lei, né? Quer mudar a lei. Então, e a lei, ela é para todos. Para ser, digamos, mais humana, para ser mais includente, ou que inclua mais, ou que trate as pessoas, digamos, com a capacidade de renovação, de redenção, de tikkun. Então, o judaísmo abre essa possibilidade. Abre essa possibilidade. É claro que isso é algo que o homem decide aqui. A questão, digamos, de transgressão e etc., é algo que o homem decide aqui, porque isso aqui tem a ver com as leis civis. As leis civis. Ou seja, do direito do homem entre o homem. Ben Adam le Haveró. Ben Adam le Haveró. Nesse caso, a gente acaba entrando lá em Miqueias de novo, né? Exatamente, exatamente. A Miqueias lá na justiça, na benevolência. Exato, né? Exatamente. A gente cai lá em Miqueias. Porque é claro que quando a gente vê um crime sendo cometido, Geraldo, a gente quer a justiça. Uhum. Mas o querer a justiça também pode esbarrar em nós muitas vezes. Verdade. E quando nós estamos nessa situação, nós não podemos ser, por exemplo, como um tal ministro do STF que procura, digamos, um jeitinho para livrar a cara de alguém que é muito próximo dele. Perfeito. Porque isso é injustiça. Então a lei tem que ser, digamos, para todos. Para todos. Ok. Ter o rigor da lei? Sim. Restringir as liberdades? Sim. Punição? Sim. Mas preserve-se a vida. Perfeito. Né? Acima de tudo. Então, aliás, como você sabe, o próprio judaísmo hoje, e o judaísmo rabínico, na evolução dele, ele ensina, e você vai aprender isso, se é que já não aprendeu com o teu rabino, sobre a Pikuach Nefesh. Já ouviu falar sobre isso? Não, em hebraico não, só traduzindo. Ok. Pikuach Nefesh é algo como risco de morte. Eu já ouvi falar que, em todo caso, a vida prevalece qualquer preceito. Exatamente. Então, esse é um preceito rabínico e judaico. A vida está acima de tudo. Há um ditado judaico que diz o seguinte: para que muitos Shabat sejam observados, pode-se violar um Shabat. Perfeito.
Então, dizer que o judaísmo não é leniente nisso, que não preserva a vida, e que vai meter pedra em qualquer uma pessoa que cometa algum tipo de transgressão, isso é uma grande inverdade, é uma grande mentira. Não é assim que acontece. Né? Chegamos à conclusão que falta muito conhecimento. Exato, muito. Exato. E falta conhecimento da evolução das coisas, como elas acontecem, né? E para que a gente possa colocar as coisas na exata medida e justificar, muitas vezes, mostrar, digamos, essa face mais humanista do judaísmo, que as pessoas acham que o judeu realmente taca pedra em todo mundo. Né? Verdade. E não é assim que funciona. A gente tem essa visão, assim, quem olha assim de fora não entende. E só quando você entra profundamente nos ensinamentos da Torá, sim, né, sim, você vai ter o conhecimento do que é de verdadeiro, do que é de verdade, o judaísmo em si. Corretamente. Muito bom. Certo? Nós chegamos aí ao final, né? Não exaurimos o tema, né? Não chegamos, digamos, a finalizar, a concluir, infelizmente. Não conseguimos, e nem vamos conseguir, porque o tema é vasto, né? É muito profundo esse ensinamento. A gente pensa que vai pegar um texto e vai logo terminar, mas tem uma profundidade. Mas eu fico feliz por ter estado com vocês nesta quarta-feira e aprender a cada dia. A cada quarta-feira a gente tem uma aula aí, que o Eterno te abençoe sempre, né? E a todos nós. E a você também que está nos ouvindo aí. Breve vai ter o vídeo aí. As suas considerações finais aí, João. Geraldo, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar essa oportunidade para todo mundo no canal de conhecer um pouquinho mais dos meandros da lei divina da Torá, das aplicações em relação ao povo judeu, ao povo Menor. E agradeço muito a tua disposição de estar aqui toda quarta-feira nesse estudo e espero que isso seja muito útil para as pessoas também que estão acompanhando o canal. E perguntas e considerações, comentários são sempre bem-vindos. Muito obrigado, Geraldo. Tudo de bom. Muito obrigado a você e na próxima quarta-feira estaremos aqui. Um abraço a todos e uma boa tarde. Boa tarde, Geraldo.